Carl Jung, juntamente com Sigmund Freud e Alfred Adler, é um dos 3 fundadores da psicanálise, um conjunto de teorias e métodos psicológicos que visam liberar emoções e experiências reprimidas. Em outras palavras, tornar o inconsciente consciente. Jung nasceu na Suíça em 1875 e faleceu em 1961, deixando grandes obras nas áreas de psiquiatria, antropologia, arqueologia, literatura, filosofia, psicologia e estudos religiosos. Jung teve Freud como mentor durante boa parte de sua carreira, mas posteriormente se afastou dele. Essa divisão foi dolorosa para Jung e o levou a fundar sua própria escola de psicologia, chamada psicologia analítica, como um sistema abrangente e separado da psicanálise. Se a psicanálise clássica se concentra no passado do paciente, visto que as experiências iniciais são muito importantes no desenvolvimento da personalidade, a psicologia analítica se concentra principalmente no presente, na mitologia, no folclore e nas experiências culturais. Para tentar compreender a consciência humana, uma das ideias mais importantes da psicologia analítica fundada por Jung é o processo de individuação, que é o processo de encontrar o eu menos, algo que Jung considerava uma tarefa importante no desenvolvimento humano, embora não tenha formulado uma filosofia sistemática. Ele é considerado um filósofo sofisticado. Sua escola de pensamento é chamada de filosofia junguiana. Seus conceitos podem ser aplicados a muitos tópicos abordados nas ciências humanas e sociais. Boa parte de sua obra foi publicada após sua morte, e de fato, ainda existem alguns artigos escritos por ele que até hoje não foram publicados. Alguns de seus livros mais importantes são Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. O Homem Moderno em Busca de uma Alma, A Psicologia da Transferência, Memórias, Dramas, Pensamentos e as Relações entre o Ego e o Inconsciente. Além de grande escritor e pesquisador, ele também foi artista, artesão e até construtor. Sua contribuição é enorme e há muito que podemos aprender com suas obras. Por isso, neste vídeo, trazemos 9 lições que você pode aprender com a filosofia de Carl Jung. Olhe primeiro para dentro de si mesmo. E Jung disse: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Se Freud se inclinava para o lado empírico da ciência da psicologia, Jung era visto por muitos como um místico, com grande interesse por filosofia e assuntos espirituais, embora preferisse ser visto como um cientista. O trabalho de Jung consigo mesmo e com seus pacientes o fez perceber que a vida não tem apenas um propósito material, mas também espiritual. Ao voltar o olhar para si mesmas, e não para o mundo externo, as pessoas podem despertar, encontrar o sentido da vida, entrar em contato com sua história pessoal, com seus sistemas de crenças. Com muita frequência, nos preocupamos excessivamente com o que acontece ao nosso redor, na sociedade e com a forma como os outros nos percebem. Em outras palavras, nos preocupamos demais com nossa persona, que é um falso eu que apresentamos à sociedade. Para entrar em contato com quem realmente somos, precisamos olhar para dentro. Ao olhar para dentro, podemos entender melhor quem somos, conhecer melhor nosso mito pessoal, nosso sistema de crenças e entender quem queremos nos tornar. E isso nos ajudará a encontrar uma direção, um sentido na vida. Se não olharmos atentamente para dentro do nosso coração, nossa vida parecerá um sonho, mas sim o sonho de outra pessoa, no qual apenas seguimos um grupo, seja nossa família, nossos amigos ou colegas de trabalho. Fazemos como todos fazem. Olhar para dentro é um processo de autoexploração. É a base do nosso verdadeiro eu. Para olhar para dentro, precisamos passar mais tempo sozinhos, meditando, analisando nossos desejos e sonhos, fazendo listas deles, de nossas habilidades e talentos, e descobrir qual seria o caminho mais lógico a seguir na vida, com base nos desejos e recursos que temos. Fazendo isso regularmente, podemos encontrar a bússola certa para nos guiar ao longo de nossas vidas. 2. Integre seus contrários de acordo com Jung. A totalidade não é alcançada cortando uma parte do ser de alguém, mas pela integração dos contrários. Jung é famoso por explorar os conceitos de anima e animas na psicologia. Segundo sua obra, elas representam os aspectos contrassexuais da psique de uma pessoa. Jung acreditava que, se você é mulher, possui uma psique masculina pessoal interior, ou animas. E, se você é homem, possui uma psique feminina pessoal interior, ou anima menos dentro de si. A principal consequência de termos nossa psique dividida em 2 partes distintas, nossa identidade de gênero externa e uma subconsciente, a parte contrassexual, seja ânima ou ânimas, é que muitos de nós tendemos a negligenciar a subconsciente, reprimindo-a, o que às vezes pode nos prejudicar. Para evitar esse conflito, é importante não apenas reconhecer essa parte oculta, mas também aceitá-la. Quando temos os 2 lados em harmonia, nossa atitude e interações com o sexo oposto tendem a ser mais positivas. Podemos tentar observar nosso próprio comportamento ao lidar com os outros.
Tomar notas e analisar o progresso que fazemos na jornada. Podemos medir nosso progresso de várias maneiras. Talvez possamos escrever todos os dias a maneira como tomamos decisões, como interagimos com os outros e como fizemos com que nossas vozes fossem ouvidas. Equilibrar nossa identidade com nossa sombra, menos nossa anima ou ânimas, é a chave para alcançar a plenitude e melhorar as relações com o sexo oposto. 3. Analise seus sonhos. Nas palavras de Jung, sonho mostra a verdade interior e a realidade do paciente como realmente é, não como eu conjecturo, e não como ele gostaria que fosse, mas como é. Segundo Jung, muitos sonhos parecem difíceis de entender à primeira vista, se não impossíveis, mas, quando os analisamos em detalhes, eles podem revelar os aspectos mais secretos da nossa psique. Sim, os sonhos são centelhas do inconsciente, revelando a realidade interior da pessoa, revelando a verdade e, portanto, são extremamente importantes na prática da psicoterapia. Dramas podem ser analisados por todos nós, e não apenas em um contexto psicoterapêutico. Para analisar seus sonhos, você precisa anotá-los imediatamente após acordar. Você pode colocar um caderno e uma caneta perto do seu travesseiro para que essa seja a primeira coisa que você faça pela manhã. Então, quando tiver tempo durante o dia, você pode encontrar um lugar tranquilo e reler seu sonho. Anote as palavras-chave do texto e faça associações entre elas e sua vida cotidiana. Talvez aquela xícara de chá que aparece no sonho seja um presente de um amigo. Se sim, você pode ter assuntos pendentes com esse amigo. Depois de fazer essas associações, comece a escrever a interpretação do sonho, conectando todos os pontos. Digamos, por exemplo, que no seu sonho você estava indo até a cozinha para encontrar aquela xícara de chá, mas algo aconteceu do lado de fora da sua casa. Houve um barulho alto e você se assustou e pensou em correr de volta para o quarto. Uma interpretação desse sonho simples é que você pode precisar confrontar seu medo para se reconectar com aquele amigo. Dramas podem ser muito mais complexos do que isso. E quanto mais palavras-chave você encontrar no seu sonho, mais associações poderá fazer e mais complexa será a interpretação. 4. Aprenda a encarar a realidade. Para Peter Jung, aquilo a que você resiste, persiste. Segundo Jung, quanto mais você resiste a qualquer coisa na vida, mais ela te atrai. Quanto mais você foge dos seus medos, mais a vida o colocará em posição de enfrentá-los. Na psicologia, a resistência só amplifica os seus problemas. Felicidade, bem-estar e saúde psicológica estão relacionados à forma como lidamos com os aspectos negativos da vida, não à forma como fugimos deles. Sempre que negamos nossos problemas, ou lutamos contra eles de forma agressiva, ou quando estamos presos em sentimentos de mágoa, tristeza, ansiedade ou raiva, estamos resistindo a lidar com a questão central do problema. Quanto mais fixados estamos em nossa atitude negativa ou depressiva, mais resistimos a resolver o problema. Portanto, precisamos sempre trabalhar nossos sentimentos para manter nossa saúde psicológica. As formas mais comuns de resistência são negar o que está acontecendo, minimizar o problema, culpar outras pessoas ou situações e tentar mudar os outros. Muitas vezes, nos apegamos fortemente a sentimentos que não resolvemos ou analisamos profundamente. Para resolver um problema, precisamos primeiro aceitar que o temos. Deixar de lado a luta e aceitar a realidade como ela é o primeiro passo. Por exemplo, imagine que você está com dificuldades para se manter no trabalho. Seu relacionamento com seu chefe está pior do que nunca, e você ainda precisa pagar a hipoteca da sua casa. Como no fundo você tem medo do que aconteceria se perdesse o emprego, a casa, talvez até a família. Caso seu cônjuge o abandone, você pode ter a tendência de minimizar o problema, de não deixar seu cônjuge ver a real situação. Enquanto isso, no trabalho, em vez de ter uma conversa essencial com seu chefe sobre o problema que o incomoda, você pode ter a tendência de evitar até mesmo estar na sala de descanso com ele. Quanto mais você resiste a ter essa conversa com ele, quanto mais você esconde o problema do seu cônjuge, mais a situação ruim persistirá e pior será o resultado. 5. Cuidado com as superstições. Jung nos ensina que a superstição primitiva está logo abaixo da superfície, mesmo dos indivíduos mais teimosos. Segundo Jung, não importa o quão perspicazes acreditemos ser, ainda somos influenciados pela mitologia comum, pela religião dominante e pelas superstições culturais. Jung acreditava que justamente aquelas pessoas que se consideram imunes a tais influências sucumbem mais facilmente a elas. E, portanto, é importante reconhecer o quão vulneráveis somos a elas. Um dos principais conceitos a que Carl Jung chegou é o de consciência coletiva, que significa a consciência comum
a toda a humanidade. Jung acreditava que os grandes aspectos da vida, como a sexualidade, estão relacionados a algumas imagens primordiais provenientes do inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo, essas imagens primordiais foram depositadas ao longo de milhares de anos e influenciam nossa vida cotidiana. Nossos problemas básicos não são novos. Eles foram repetidos milhões de vezes por nossos ancestrais e seus vestígios ainda podem ser encontrados em nosso inconsciente coletivo hoje. E as superstições são algumas das maneiras pelas quais os humanos tentaram enfrentar esses problemas. Não há sentido em fugir das superstições primitivas. É mais saudável reconhecê-las e encontrar uma maneira de integrá-las à nossa cultura evoluída, por mais tolas que pareçam. Uma das melhores maneiras de garantir que não sucumbamos às superstições primitivas é, primeiro, parar de acreditar que somos imunes a elas. Por exemplo, segundo Jung, muitos tipos de fobias inexplicáveis nascem do inconsciente coletivo, medo do escuro, dos sãs altos, de pontes ou de sangue. Embora não haja muitas cobras na Grã-Bretanha, por exemplo, descobriu-se que muitas crianças têm um medo inexplicável de cobras. Os humanos sempre tiveram medo de cobras. Até mesmo o mito bíblico de Adão e Eva incluía uma cobra, e muitas superstições se formaram em torno dela. De fato, os cientistas consideravam que havia uma vantagem evolutiva para aqueles que evitavam animais perigosos, como cobras. Portanto, em vez de ignorar seu medo de cobras e entrar em seu território sem nenhuma preocupação, é muito melhor ouvir seu medo e evitar essas áreas, ou pelo menos, tomar as precauções adequadas. Muitas vezes é vantajoso integrar superstições em nossas vidas, mas claro, não às custas de nossas faculdades racionais. Só porque não há cobras na grama onde você mora, não significa que você nunca precise usar sapatos. 6. Pense, não julgue. Como Jung disse certa vez, pensar é difícil, é por isso que a maioria das pessoas julga. Segundo Jung, o processo de julgamento diz mais sobre quem julga do que sobre quem está sendo julgado. Tudo se baseia no processo de projeção. O que nos perturba nos outros é o que está errado dentro de nós. Portanto, saber observar os outros e como o que eles fazem nos incomoda pode nos ajudar a nos entender melhor e a resolver nossos problemas pessoais. Além disso, é uma questão de demonstrar empatia para não julgar os outros. E é mais moral pensar antes de abrir a boca para criticar alguém. Como diz o velho ditado, não julgue alguém até estar 1 quilômetro no lugar dele. Há uma linha tênue entre ser sincero e ser preconceituoso. Ser honesto demais e não filtrar seus pensamentos antes de falar pode levar você a cometer o erro de reagir rápido demais, julgando as pessoas injustamente por não ter analisado todos os detalhes de suas vidas para entendê-las primeiro. Portanto, cuidado para não ser honesto demais, rápido demais. Reserve um tempo para realmente refletir, analisar a situação de todos os ângulos e considerar as outras pessoas antes de avaliar suas ações. Por exemplo, se você tem um assistente no trabalho, cujo trabalho tem se tornado visivelmente e anormalmente desleixado nas últimas semanas, em vez de apressá-lo e criticar seus erros agressivamente, converse brevemente com ele. Pergunte por que está se comportando assim, o que aconteceu ou mudou recentemente, e como o problema pode ser resolvido. Uma simples conversa pode salvar relacionamentos profissionais e pessoais. 7. Evite o orgulho excessivo. Jung nos diz, por meio do orgulho, estamos sempre nos enganando. Mas bem no fundo, abaixo da superfície da consciência comum, uma voz mansa e suave nos diz algo, está desafinado. Segundo Jung, frequentemente temos medo de olhar para dentro de nós mesmos e tememos o trabalho árduo que precisamos fazer para o nosso crescimento pessoal. Quando esse medo encontra justificativa no contexto social, como no nosso ambiente de trabalho ou na frente dos nossos amigos. É fácil ficarmos presos a um determinado padrão de comportamento para nos protegermos desse medo. Às vezes, eles até evitam determinada carreira por orgulho. Essa evitação acontece automaticamente, sem que eles sequer percebam essa tendência. Por exemplo, apesar de a maioria de nós adorar desenhar ou pintar, não ousamos comprar os materiais necessários por medo de não sermos nem nunca sermos bons nisso. Evitamos pintar simplesmente porque não queremos ver em que nível estão nossas habilidades e não queremos ferir nosso orgulho. Preferimos pensar que não temos tempo para pintar do que perceber que estamos no nível inicial e que temos muito trabalho pela frente para nos tornarmos especialistas. Outro exemplo pode ser quando ficamos presos em um emprego
por medo de começar a procurar emprego e fracassar, pois podemos descobrir que não conseguiremos o emprego dos sonhos, a menos que desenvolvamos mais habilidades primeiro. O orgulho nos impede de crescer em qualquer área da vida. Desenvolver-nos em todos os níveis significa ser mais humilde, ousar encarar a realidade de que não somos tão grandiosos quanto pensamos e começar a trabalhar para nos aprimorar. 8. Anseie por envelhecer. Jung escreve: a vida realmente começa aos 40. Até então, você estava apenas pesquisando. Carl Jung teve uma vida longa e desfrutou de uma vida familiar estável, uma situação financeira muito boa, uma carreira de sucesso e fama internacional. No início, foi aprendiz de Freud, mas mais tarde, por volta dos 37 anos, afastou-se dele, tornando-se um psicólogo independente, concentrando-se em sua própria escola de psicologia, menos a psicologia analítica. O momento do rompimento com Freud foi quando Jung publicou sua obra Psicologia do Inconsciente. A partir daí, Jung caminhou por território desconhecido e todos os seus amigos o abandonaram, exceto 2 colegas. Na mesma época, Jung deixou seu posto médico em Berg, Elsley, e rompeu com sua famosa amante, que também era sua assistente de pesquisa. Assim, houve muita turbulência na vida de Jung, até ele atingir os 40 anos. Depois disso, Jung tornou-se uma figura independente, seguindo seu próprio caminho e tendo sua própria escola de psicologia. Assim como Jung conseguiu encontrar seu caminho aos 40 anos, cada um de nós também consegue. Até os 40 anos, muitas vezes trilhamos um caminho aberto por outros. Aprendemos com especialistas ou mentores e temos medo de seguir caminhos alternativos. Por volta dos 40, chegamos ao ponto em que entendemos como a vida é curta e que devemos fazer tudo o que for preciso para encontrar nossa própria voz, custe o que custar. Aos 40 anos, já vivemos cerca de metade de nossas vidas e ainda há tantas possibilidades pela frente. Aos 40, aprendemos a nos sentir mais confortáveis conosco mesmos, mais confiantes em nossas habilidades, com uma boa experiência profissional. Nos importamos menos com o que os outros pensam de nós e temos mais coragem para fazer mudanças radicais. Portanto, devemos nos concentrar em aprender com os outros o máximo possível até os 40, para tentar encontrar a área certa para nós. E então, quando chegarmos aos 40, devemos nos tornar independentes, ter nossa própria voz e nossos próprios princípios de vida estabelecidos. 9. Conte sua história em nossa citação final de Jung para este vídeo. Ele disse: a razão para o mal no mundo é que as pessoas não são capazes de contar suas histórias. Como psicoterapeuta, Jung compreendeu a importância de dar espaço aos pacientes para que contem sua própria história. Durante uma confissão, ocorre um processo de transferência, pelo qual os elementos subconscientes do paciente, por exemplo, seu desejo subconsciente de machucar alguém, são trazidos à tona em sua consciência. Jung chamou esse processo de integração a longo prazo de individuação. A individuação também pode ser realizada em um contexto fora da psicoterapia. Uma forma simples de realizar esse processo é escrever sua história. Tudo o que você precisa é de uma caneta e um papel, algum tempo e silêncio. Você também pode conversar com um amigo próximo ou gravar sua própria história, se achar mais confortável. Não escreva apenas o que aconteceu com você fisicamente, mas também o que acontece em seus sonhos. Tudo o que está em sua mente. Não somos apenas o que nos aconteceu, mas também a maneira como interpretamos as coisas que nos aconteceram, bem como o que sonhamos e o que imaginamos para o futuro. Escrever ajuda você a moldar sua própria mitologia. Ao moldar nossa própria mitologia, podemos alcançar um estado de plenitude, onde todo o nosso potencial latente é trazido à consciência. Só então podemos viver nossa vida com autoconsciência. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.